Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com a pergunta de Raul de Castro. Professor, você poderia falar um pouco sobre como a psicanálise entende alguns fenômenos do espiritismo em outras religiões, como projeção consciente, sessões mediúnicas, incorporações, e se possível falar também de algumas pseudociências como a conscienciologia. Obrigado, adoro seu canal. Raul, é uma pergunta vasta, muito nobre, né? O Freud entendia que a psicanálise era uma espécie de sucessora científica da demonologia, dos estudos sobre a magia, e inclusive que entendiam que a histeria era uma manifestação assim de bruxas. Vários dos pontos que um grande concorrente do Freud, né, hoje menos conhecido, inventor da expressão subconsciente, que era o Pierre Janet. Pierre Janet era discípulo do Charcot, então mais ou menos assim estudou com o Freud e desenvolveu uma teoria que era assim paralela, né, à de Freud, envolvendo a função do real, envolvendo a descrição de estados de enfraquecimento psíquico, né, as psicastenias, envolvendo o estudo da histeria. E para ele tem um capítulo que no Freud a gente não encontra um grande equivalente, tem um capítulo onde ele estudava então os êxtases místicos que muitos associavam na história, né, da psicopatologia com a histeria. Eu recomendo a você um trabalho difícil de achar, mas que é de 1926, do Janet, chamado Da Angústia ao Êxtase, onde ele vai então trabalhar com casos clínicos e com material assim bibliográfico, mostrando que uma boa parte dos estados alterados de consciência são estados de divisão da consciência, ou de fragmentação da consciência. O que alguns transes, alguns estados alterados, né, de desdobramento de si, acusariam, seriam essa espécie assim, de criação de uma realidade paralela, que seria habitada então por fantasias, que seria habitada então por aspectos subconscientes da pessoa, e que muitas vezes colocam enigmas para o estudioso. É conhecido o caso de uma senhora na Suíça que dizia falar marciano, dizia falar assim outras línguas, o sânscrito, que ela estava sendo a reencarnação de uma princesa indiana, e o próprio Ferdinand de Saussure, junto com outros estudiosos da época, se detém nesse enigma, dizer como é que ela pode falar marciano, ninguém sabe como é que é o marciano, mas ela fala algo próximo do sânscrito sem nunca ter tido acesso ao sânscrito. E bom, isso é um enigma que faz então a gente pensar sobre a estrutura da linguagem e na sua ligação com essas alterações da consciência. Se a gente for buscar então na história das bruxas, a gente vai encontrar duas figuras fundamentais, né? Três figuras fundamentais. A primeira é justamente a possessa, né? Aquela que vive dentro das abadias, que está enclausurada, que está presa, que não tem como sair dali, e que de repente começa então a ser encarnada, possuída por espíritos, às vezes demoníacos, às vezes angelicais, mas que se notou essa relação, né, algo muito típico de mulheres presas, mulheres como o meu amigo, recomendo a você, Ário Borges Júnior, fez um trabalho lindíssimo com freiras enclausuradas, né, O Turbilhão do Êxtase, chama-se esse texto, tem livro, mas também é uma tese de doutorado lá na USP, analisando freiras no Brasil que estavam então nessa condição e que experimentavam e que falavam de êxtases místicos e desdobramentos da alma, né, e que a gente poderia então ligar com características específicas da situação de isolamento. Do outro lado, a gente tem a bruxa propriamente dita, que era uma mulher que, em geral, vivia nas cercanias, assim, nas fronteiras de um território, e, portanto, ela falava duas línguas. Ela falava a nossa língua, ela falava línguas estranhas, por isso ela conhecia segredos de outros mundos, ela tinha o segredo das ervas, ela tinha as vassouras que voavam, e toda essa mitologia, que, no fundo,
tudo parece ser uma outra figura da mulher isolada, né? Que é a mulher isolada, vamos dizer assim, na floresta. Aquela que se comunica com os entes naturais, que se comunica com os orixás, a gente diria hoje, né? Pensando nas religiões afro-brasileiras, aquela que tem uma conversa com a natureza. E que também, né, foi estudada pelo Pierre Janet como, variações, será que são variações da histeria? E em geral ele vai até certo ponto nisso, mas diz, mas tem coisas que também não valeria reduzir a experiência assim psicopatológica. A terceira figura fundamental são as místicas renanas do século XII, como Marguerite Porete, Hadwig, que moravam assim na fronteira da França com a Alemanha e que tinham uma outra coisa assim muito em comum, que era viver sozinha, nem pertencendo a uma abadia, nem pertencendo ao marido, nem pertencendo ao seu pai. E essa era uma situação difícil socialmente, né? Nós estamos falando do século XII, Idade Média, e que elas justificavam essa condição de vida a partir de uma vivência direta e pessoal com Deus. Então tem os relatos, né, o espelho das almas maravilhosas, de como Deus se comunica, como Deus fala com o corpo, se apossa do corpo, alimenta essas místicas de luz e produz estigmas, produz variações assim corporais que passaram para a história da psicopatologia como verdadeiros enigmas. Seriam conversões histéricas, ou nós estamos falando aí de um tipo muito especial de relação então aí entre o corpo, né, e a alma ou o espírito. Então a psicanálise ela vai se interessar muito por esses fenômenos, ela vai entender que a divisão da consciência ela gera estados alterados, ela gera outras experiências de corpo, ela gera formas de linguagem, formas de desejo que seriam assim incomensuráveis com os modos de vida. Vocês viram aí essas três condições particulares e com os modos de desejo dessas, principalmente mulheres, mas também a gente diria, não há nenhuma diferença, também acontecem com os homens. Em relação às pseudociências, né, esse é um campo que de fato, vamos dizer assim, campo do hipnotismo, da sugestionabilidade, de como a gente assim é sensível, especialmente em momentos de vulnerabilidade e desamparo, a ideias que vamos dizer assim, nomear esses estados e vão se apossar desses estados, às vezes com boas intenções, às vezes sem boas intenções. E é o caso, por exemplo, da conscientologia, né, uma variação da filosofia, da religião do Allan Kardec, sua teoria da projeção, sua teoria dos fenômenos extracorpóreos, e que às vezes a gente pode ter assim uma versão, uma explicação psicanalítica, né? O Freud, por exemplo, se dedicou bastante a um fenômeno conhecido como déjà vu, né? Como explicar então que eu entro num lugar e daí eu sinto que eu já estive naquele lugar, né? Então ela monta uma explicação baseada no seguinte, né? Às vezes a gente tem traços de percepção que se instalam, mas eles não se ligam com os nossos traços de memória. Eles ficam retidos e pendentes. E, eventualmente, em função de algo que não pode ser tramitado simbolicamente, algo traumático, algo excessivamente assim disruptivo. Quando você, então, pela segunda vez entra num lugar parecido com aquele primeiro, acontece que os traços de memória se ligam, então, com os de percepção, criando essa dupla experiência. Eu já estive aqui e esta é a primeira vez que eu estive aqui. Um vem da percepção, outro vem da memória. Mas é uma leitura, vamos dizer assim, materialista de fenômenos extracorpóreos ou espirituais. Bom, não confundir com cientologia, essa outra forma de religião que acredita na imortalidade, que submete as pessoas ao que eles chamam de auditoria psíquica, constrange as pessoas a vamos dizer assim, doarem dinheiro,
a doarem suas posses, a seguirem registros de disciplina muito específicos e de obediência. Então acho que, via de regra, a gente teria que distinguir dois grupos, né? Aqueles para os quais essas experiências são verdadeiras pesquisas psíquicas, são formas de encontrar suportes simbólicos e imaginários para experiências sem nome, e aquelas que estão mais ligadas assim ao funcionamento de massa e o nosso desejo de submissão, nosso desejo de obediência, nosso desejo de assim ter um mestre e um líder que inclusive não vai apenas nomear, mas nos vai governar com sugestões hipnóticas, com formas de manipulação, que o Freud também descreveu na sua Psicologia das Massas e Análise do Eu. Bom, tá aqui posto uma referência para a gente entender esses estados alterados que são muito interessantes. Já tive assim vários pacientes e mães de santo e pais de santo que contam assim realmente histórias fantásticas, que são muito interessantes e são muito produtivas às vezes para o próprio tratamento. Mas eu queria convidar vocês para algo que tem que ver com essa experiência e que é um catarse, um levantamento de um financiamento feito pela nossa ilustradora aqui do Falando Nisso, que é a Marília Correia, e que está levantando então doações para um projeto muito interessante. Ela é quadrinista, ela está editando um trabalho sobre o bairro de São Paulo, o bairro da Liberdade, né? O bairro onde então estão os imigrantes orientais, japoneses, coreanos, chineses, e que é um bairro que assim é repleto assim de camadas simbólicas, espirituais. É um bairro que paradoxalmente se chama Liberdade, mas era onde aconteciam os enforcamentos na cidade de São Paulo. Vários desses enforcamentos estão cercados de mistério, porque na hora H a corda quebrava, então a pessoa não era enterrada, não era enforcada. A gente tem a igreja frequentada pelos negros, a gente tem o camadas ali de sofrimento ligado ao racismo, à escravidão. A gente tem ali uma espécie, como diria o Freud, né, de camadas sobre camadas de experiência cultural, de experiências de sofrimento que permanecem hoje, né, ainda naquele bairro, e que eu diria assim é uma maneira da gente entender essas vidas passadas, essas vidas que falam da gente, que contém um saber que muitas vezes a gente perdeu a origem, perdeu o fio, não consegue se lembrar lá, mas ela está, né, soterrado, ela está empilhado, mas continua lá. Solta o VT aí, Bully! Como o bairro poderia ser ao mesmo tempo negro e oriental? Para conseguir responder a essa pergunta, Indivisível procurou entender a configuração do bairro atual, conhecido como bairro oriental, e como ela se sobrepõe e coexiste com o bairro antigo. E através do desenho você tentar narrar esse bairro. Então, eu ficava sentada tentando desenhar tudo que eu via. O objetivo do trabalho é explicar que esses bairros são indivisíveis porque eles estão ali sob diferentes camadas do tempo. Essa edição foi feita no passado, quando eu ganhei o concurso da Feira Desgráfica do Miss, mas acabaram todos, eram só 50 e as pessoas me pedem muito. Então eu decidi fazer essa campanha para lançar mais. Quem quiser contribuir e ajudar o trabalho da Marília, o Bully vai colocar aqui na aba do canal uma forma de vocês poderem fazer então doações para o trabalho de edição dos quadrinhos dela sobre o bairro da Liberdade aqui em São Paulo. Quem quiser receber mais fragmentos ominosos, espiritualistas e mediúnicos, clique aqui no Aqueronta Movie.